Olá para todos, vamos continuar nossos estudos e hoje nós passamos a estudar um conceito de integral, o conceito mais importante de todo o cálculo. Então, vamos considerar dois problemas. O primeiro problema é calcular o trabalho de força que age sobre uma mola. E segundo problema é a gente tem gráfico de uma função temos uma função que descreve velocidade de um ponto material em relação ao tempo. E velocidade depende do tempo e nós temos essa dependência. Ela é dada por uma função. E nós precisamos encontrar deslocamento durante esse intervalo do tempo. Então, esses problemas têm algo em comum. Então, vamos considerar em detalhes. Como calcular o trabalho de uma força? Então, o que é o trabalho de uma força? É F vezes S, onde F é a força mesma e S é deslocamento que foi passado sobre a ação dessa força. Mas aqui a gente considera F como uma constante. Ela tem que ser, se nós temos esse deslocamento de 0 a L nesse segmento, força tem que ser constante para nós teríamos direito a usar essa fórmula. Então, essa fórmula trabalha somente quando força é constante. Mas como nós sabemos, sobre a mola, para a mola, que esse ponto de mola se deslocar, então nós temos que usar a força que se descreve como lei de Hooke. Então, essa lei de Hooke é igual a F e Kx. O que isso significa? Que a força é variável, ela aumenta quando nós aumentamos essa distância, quando nós agimos. Então, o que fazer? Então, esse problema é muito importante. Então, aqui é problema que a gente não pode, de novo, o problema é que não somente não podemos encontrar alguma coisa, algum valor, mas esse valor não é definido. Aqui, nessa situação, o trabalho é indefinido. Por quê? Porque a definição de trabalho é essa definição. Temos que multiplicar força por deslocamento. Mas essa definição é inaplicável à nossa situação. Então, isso significa que, neste caso, não é definido o trabalho da força. Mas tem uma abordagem que consiste na propriedade do trabalho, que é trabalho e valor aditivo. Isso significa o quê? Se nós fizermos alguma partição desse segmento em segmentos pequenos, então o trabalho pequeno em cada segmento pode ser somado e nós vamos ter o trabalho de todo o segmento. Então, mais uma vez, trabalho é valor aditivo, isso significa que trabalho inteiro é igual à soma de trabalhos pequenos ao longo desse segmento. Então, mas isso não melhora a nossa situação. Por quê? Porque em esses trabalhos pequenos também força é variável. Mas vamos ver o que vai acontecer se nós primeiro escolhemos um número de esses segmentos pequenos e depois escolhemos um número maior desses segmentos pequenos. Então, quando temos número n desses segmentos pequenos, então nossa soma
nosso trabalho grande é a soma de trabalhos pequenos e cada desses trabalhos é L sobre N. Então, isso significa a base desse retângulo. Então, e multiplicado por valor de força nesse ponto X e S. Isso significa o quê? Que, na verdade, esse trabalho não é igual ao trabalho, porque aqui vamos ter um trapézio. Na verdade, podemos calcular esse trapézio, área desse trapézio, mas, por enquanto, nós não calculamos a área de um triângulo. Nós temos que calcular trabalho. Então, temos que calcular aqui valor de trabalho e pequeno. E este trabalho, ele vai ser mais ou menos igual. Ele vai dar erro, com certeza. Então, vamos ter esse trabalho. Outra coisa, vamos fazer essa partição mais fina. Então, isso significa vamos escolher mais pontos XM. X e décimo e M, o número desses pontos, é maior do que N. Então, o nosso erro, neste caso, eu afirmo agora que para calcular o trabalho, nós precisamos somente calcular a área debaixo desse gráfico F é igual a Kx. Então, aqui, o mesmo gráfico, e nós fizemos uma partição pequena. Então, a ideia é que cada trabalho pequeno é aproximado por um novo retângulo pequeno também. Mas a quantidade desses retângulos se aumentou. E agora, se nós vamos fazer essa partição mais e mais pequena, então, nossa área preenchida vai se aproximar à área desse triângulo. Mas, por outro lado, nossa área preenchida vai se aproximar ao nosso trabalho. Então, isso significa que nós podemos achar que nosso trabalho que nós precisamos de calcular é área de triângulo debaixo de gráfico da força. Então, vamos agora considerar a velocidade. Velocidade também pode ser calculada a distância percorrida pode ser calculada como velocidade multiplicada por intervalo do tempo em qual nós percorremos essa distância. Só que essa fórmula funciona somente quando nossa velocidade é constante durante esse intervalo do tempo. Então, isso significa que nós temos que de novo resolver esse problema. Como considerar nossa área, como calcular nossa distância se nós temos essa velocidade variável. Então, aqui nós tínhamos força variável multiplicada por S por distância. E aqui temos a V, velocidade variável, multiplicado por tempo, que é variável independente na nossa função. Então, sempre quando nós precisamos multiplicar alguma coisa variável por um intervalo onde ela é variável, isto se chama integral definida. Então, integral definida, em palavras gerais, nós vamos agora fazer precisão dessa definição. Integral definida é quando nós precisamos multiplicar um valor que é variável por valor de intervalo, comprimento de intervalo, onde varia esse valor. Então, essa é aproximadamente o que significa integral definida. Então, vamos fazer a mesma coisa.
Distância percorrida é soma das distâncias. Agora, vamos fazer a mesma partição com valores de tempo, com momentos de tempo. Essa partição é grossa, essa é mais fina. Então, e nós podemos fazer a mesma observação. Nossa soma de distância é soma de distâncias. Mas cada distância pode ser pequena, pode ser aproximada por este valor. Então, temos que todo o segmento dividir por número de segmentos, aqui é n, e multiplicar por valor da velocidade nesse. Então, isso significa esse retângulo pequeno. Então, quando nós aumentamos a quantidade de esses segmentos, isto significa que nós fazemos a partição mais fina. Então, nosso erro, que é área não preenchida aqui, vai diminuir. Então, nós podemos falar que nossa distância é igual ao gráfico de velocidade, a área debaixo de gráfico de velocidade. Mesma coisa como foi assim. Mas, do outro lado, o que isso significa? Do outro lado, nós podemos falar que, na verdade, nossa distância percorrida é limite dessas somas. Quando nós variamos o quê? Variamos n. Então, vamos imaginar que temos um matemático que sabe contar tudo. Esse matemático constrói uma sequência. N é igual a 1, ele faz partição muito grossa, com uma parte só, essa. Então, temos um erro. Depois, ele faz segunda partição. N é igual a 2. De 2, esses retângulos. Então, tem outro erro. Depois ele coloca 3 e calcula todas essas coisas quando aqui temos 3 retângulos. Então, ele substitui esses V de t e écimo, ele calcula esse t e écimo. Então, faz tudo e ele encontra terceiro termo dessa sequência. Depois, da mesma forma, ele faz partição de 4, ele faz todo o cálculo de 4 retângulos e ele calcula erro. Calcula, na verdade, essa coisa. Então, nosso esboço mostra que, neste caso, essa sequência que ele constrói para cada n, sequência que depende de n, ela tem limite. Esse limite se chama integral. E essa integral é igual à área debaixo de gráfico de velocidade. Aqui mesma coisa. Ele encontra esse n, número n é igual a 1. Ele calcula tudo, encontra primeiro termo da sequência. Depois ele substitui 2, faz 2 retângulos, calcula segundo número. Depois constrói 3 retângulos, calcula terceiro número da sequência, termo da sequência. Depois ele calcula 4 número de 4 termos da sequência, quinto e assim por diante. Então, ele tem regra geral e ele pode considerar limite dessa sequência na forma geral. Então, esse limite se chama integral e ele é igual ao trabalho e igual à área debaixo de gráfico da força. Então, agora vamos dar a definição. Para uma função diferenciável f de x, esse limite que nós construímos, limite da sequência que bem definida, como nós falamos, se chama integral definida da função f de x no segmento A e B, e essa coisa se denota assim. O que significa aqui essa diferencial? Eu vou explicar depois. Então, o que mais?
é que essa integral, caso a função f de x é sempre positivo, então podemos falar que essa integral é igual à área debaixo de gráfico da função f de x, como nós falamos. Então, porque podemos construir mesmas somas. Então, essa soma é bem definida. Por isso, ela depende somente quando é determinado tudo, B, A, F. Então, essa soma pode ser definida como uma sequência que depende somente de N. Então, considerando o limite dessa sequência, que nós mostramos que ele sempre existe, então esse limite é integral. Então, por que limite sempre existe? Então, esses x e écimos também são bem definidos como partição em n partes de segmento. Então, nós falamos que quando nós construímos essa partição, ela sempre vai se aproximar a zero, e essa partição, essa soma vai aproximar a área debaixo desse gráfico. Mas por que existe essa área? Porque essa coisa é óbvia. Se essa função f de x é uma linha contínua, então claro que existe. Então, a intuição geométrica fala que esse limite, que essa área sempre existe. Por que ela existe? Porque pelo menos podemos medir essa área. Como medir, por exemplo? Vamos construir esse gráfico em uma folha de papelão. Vamos cortar essa figura vamos cortar essa figura com tesoura e vamos, por exemplo, pesar em uma balança peso dessa figura. Depois vamos dividir em espessura do papelão e dividir por densidade. Então vamos ter temos que dividir massa por densidade. E o que vamos ter, vamos dividir ainda mais por espessura do papelão. Então vamos ter área. Ela pode ser medida desta forma. E existe esse método de cálculo de integrais definidas aproximado. Então, mas o que nós vamos fazer é calcular essas integrais na forma exata. Então vamos construir uma teoria grande e vamos mais adiante construir esses gráficos. E resolução de nossos problemas podemos escrever trabalho da força que nós agimos sobre mola é igual a integral de 0 a L, f de x, e distância percorrida por um ponto material, se nós temos v de t, dependência, função que descreve v de t, então é essa integral. E coisa única que nós temos que fazer é calcular essas integrais. Mas, como nós falamos que essa função é linear, na verdade, essa função força pode ser calculada por lei de Hooke, então podemos escrever, na verdade, que aqui vai ter L quadrado K L quadrado sobre 2. Porque essa f x é linear e nós podemos somente calcular a área de trapézio que nós temos. Área debaixo de gráfico da função linear. Então, neste caso temos resolução completa e aqui tudo depende do formato de v de t. Vamos considerar um exemplo. Exemplo é integral de 0 a 2 da função x quadrado. Então, essa é a integral. Então, pela definição, nós calculamos pela definição tudo. Então, pela definição, nosso integral é limite de soma.
Então, aqui é uma sequência que depende somente de n. Então, como vamos construir? Pela definição, f de x e éssimo, então b menos a sobre n. Então, i o que significa i? É valores da função nesses segmentos. I é número de segmento, f de x, i é valor da função nesse segmento. Então, esse é valor do segmento pequeno, comprimento do segmento pequeno. Então, o que nós... b igual 2, a é 0, n é variável, e x e éssimo nós podemos calcular nessa forma. X e éssimo é 2 é todo o valor, dividir por n, esse é comprimento de segmento pequeno, 2 sobre n, e agora temos que multiplicar por i, somente porque nós escolhemos o começo do primeiro, o fim do éssimo segmento. Então, começo de éssimo segmento, porque aqui nós construímos x 0, primeiro ponto. E temos que calcular esse limite, que agora depende somente de n. Vamos fazer f agora é quadrado, função quadrado, temos que elevar ao quadrado, 2 sobre n é esse termo, então transformamos em esse valor e agora podemos levar 8 sobre n cubo aqui e temos aqui somente soma de primeiros quadrados, primeiros n quadrados, mas a gente sabe a fórmula. Então, soma de primeiros n quadrados é igual a esse valor, que depende somente de n. Então, temos uma sequência que depende somente de n. Temos que calcular o limite dessa sequência. Nós calculamos limites deste tipo. Temos que calcular ele dividindo por n cubo, maior potência de n. Então, aqui vamos ter 2 e aqui vamos ter... então, esse limite é 2. Vamos multiplicar por 4 sobre 3, temos 8 sobre 3. Só isso.